Bom dia! Vamos para o nosso devocional do dia 12 de dezembro. Então vamos lá. Vai escutando a minha voz, que eu vou te guiar então nos primeiros passos do nosso devocional. Vamos nos preparar. Comece a sua respiração, inspire profundamente. Agora solte o ar, vai escutando a minha voz. Se você estiver confortável, pode fechar os olhos, que eu vou lhe guiando nesses primeiros passos. Então a primeira coisa é: pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Continue inspirando e solta o ar devagar. Depois de pensar em 3 coisas pelas quais você é grato, imagine que uma luz dentro do seu coração começa a se expandir. E essa luz vai crescendo, um círculo enorme vai crescendo em volta de você e vai tomando conta de todo o seu corpo. Agora imagina que uma luz vem do céu. Essa é a luz de Deus se conectando à sua luz. A luz divina, ela tem a capacidade de curar todo o nosso corpo, começando lá do topo da cabeça, eliminando os maus pensamentos, eliminando a negatividade, eliminando tudo aquilo que é de ruim que está em nossa mente. Continua respirando, imaginando que essa luz dissipa tudo que é ruim, todas as células do seu corpo. Ela entra no mais profundo do nosso ser, lá na nossa alma, e limpa tudo, porque ela é a luz de Deus. Agora faça seus pedidos a Deus. Peça a Ele aquilo que você deseja para o dia de hoje. Se é perdão, se é redenção, se é a solução de algum problema, de algum desafio, se é um conselho. Peça aquilo que você deseja. Pai, por favor, interceda por essa pessoa que está agora vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio. Vamos fazer uma oração juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Pai, por favor, permaneça junto conosco neste devocional. Que as palavras que nós leremos hoje entrem em nossa mente, entrem em nossa alma, nos purifique, nos ajude, porque é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa alcançar milhares de pessoas, milhões de pessoas, até bilhões de pessoas em volta desse planeta. Que a palavra de Deus possa limpar a alma de muitas pessoas, purificar a vida delas e ajudá-las. Pai, por favor, conceda os pedidos das pessoas que estão nos ouvindo agora. Conceda os pedidos que elas fizeram antes dessa oração. Estamos seguros. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio
e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmos 91, 1 e 2. Quantas situações de medo e insegurança passamos durante a nossa vida, não é verdade? Há momentos em que somos tomados por tamanha angústia a ponto de não vermos solução, parecendo até que Deus está distante e indiferente ao nosso sofrimento. Mas hoje eu preciso lhe dizer que isso não é verdade. A Bíblia está repleta de promessas a respeito do cuidado e do amor de Deus para com a nossa vida. Ela afirma que Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmos 91, 4. Que confortante é saber disso! Nele somos guardados e encontramos descanso. Deus está com você e você precisa acreditar nisso. Eu teria inúmeros testemunhos para relatar aqui a fim de fortalecer a sua fé. Acho que se eu fosse descrever tudo o que já vivi, não caberia em um único livro. Por isso posso afirmar com propriedade que nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Ele conserta uma simples resistência de chuveiro queimada e até mesmo reverte um quadro gravíssimo de saúde desenganado pela medicina. Sim, eu vivi e vi inúmeros milagres como esses. Nosso Deus Pai cuida de cada detalhe da nossa vida e nunca estaremos sozinhos e desprotegidos quando estivermos em seus braços. Entenda que muitas vezes a vida pode até nos abalar, mas sempre teremos a quem recorrer para devolver a calmaria e a paz ao nosso coração. Por mais difícil que seja a sua realidade, você sempre encontrará refúgio e proteção no Senhor. Palavra-chave de hoje: proteção. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 37. José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: Escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu feixe e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém.
onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícia. Então, dali, do vale do Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: O que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois, jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Ruben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Ruben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: O rapaz não está mais lá. E agora? O que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Você se sente seguro o tempo todo? Como se Deus o protegesse, o guardasse, cuidasse de você e dos seus 24 horas por dia? Me deixa contar uma história para você, uma história minha. Quando eu tinha aproximadamente 8 ou 9 anos de idade, o meu irmão e eu, meu irmão mais velho, nós estudávamos na parte da manhã e na parte da tarde nós ficávamos na casa dos meus avós. Ficávamos o dia todo lá até os meus pais chegarem em casa no final do dia. No final do dia, tínhamos que pegar um ônibus e voltar para casa. E um dia, quando a gente estava saindo da casa dos meus avós, uma voz falou ao meu coração: Não entre no ônibus. E eu falei para o meu irmão: Edu,
nós não podemos entrar neste ônibus. E ele disse, não, vamos logo, cala a boca. E eu disse para ele, Edu, por favor, não vamos entrar no ônibus. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu tô ouvindo uma voz que diz que não é pra gente entrar no ônibus. Ele falou, para de besteira. Bom, o meu irmão não acreditou em mim, me arrastou até o ponto de ônibus e queria que eu entrasse no ônibus. E a gente brigou muito, brigou feio, ele me bateu bastante, eu era mais novo que ele, mais fraquinho. E acabou que a gente acabou brigando. Só que quando no final das contas, a gente não conseguiu pegar o ônibus, porque eu consegui atrasar ele. Eu segurava o braço dele, agarrava nos portões da vizinhança. Tinha mais ou menos uns 200, 300 metros da casa do meu avô até o ponto de ônibus. E eu fui me agarrando em todos os ferros que eu podia para conseguir fazer ele atrasar e não entrar naquele ônibus. No final das contas, eu consegui que a gente não entrasse, vou resumir a história. A gente não entrou, logo após veio um próximo ônibus, o próximo ônibus, quando ele chega, a gente entra no ônibus. Eu lembro que a cobradora veio me consolar, por que você está chorando? E eu falei para ela, eu estou chorando porque eu não queria entrar naquele ônibus anterior e o meu irmão queria que a gente entrasse. E ela falou, por que você não queria entrar no ônibus? Eu falei para ela, eu não sei te explicar, só sei que eu não devia entrar. E aí a gente não entrou naquele ônibus. Porém, entre a casa do meu avô e a minha casa, dava mais ou menos uma hora andando a pé. De ônibus daria uns 20 minutos no máximo, 10 a 20 minutos no máximo, sem contar o congestionamento na época, nesse horário. Eu lembro que entre a casa do meu avô e da minha avó tinha uma linha de trem, onde passava os trens que saíam de Paulínia e carregavam combustível para o interior de São Paulo. E o ônibus que a gente não entrou estava lotado até a boca, tinha muita gente dentro do ônibus. O que aconteceu foi que o ônibus da frente, que a gente não entrou, ele colidiu com o ônibus e houve um grande acidente. Muitas pessoas se machucaram, muitas morreram e a gente escapou daquele acidente. E naquele dia eu falei para o meu irmão, quando eu ouvi uma voz dentro do meu coração dizendo, não faça isso ou não faça aquilo, eu simplesmente obedeço. E da próxima vez que eu pedir para você não fazer algo, é porque eu ouvi essa voz novamente. E eu acredito que era a voz de Deus. Então eu me sinto um homem cuidado por Deus o tempo todo. Eu me sinto como se Deus estivesse cuidando de mim, como se Ele tivesse mandado um anjo cuidar de mim várias vezes na minha vida. Eu tenho muitas outras histórias que eu poderia contar aqui hoje, mas hoje eu quero contar apenas essa história. E se você ainda não se sente seguro o tempo todo, 24 horas por dia, com Deus, aumente a sua fé. Hoje eu estou contando essa minha história para que você veja esse testemunho e aumente a sua fé e confie no Pai. Eu sei que de repente você está passando por um momento muito complicado e eu tenho uma palavra para te dizer. Deus vai te ajudar, Deus vai te proteger, Deus vai cuidar de você e dos seus. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, que Deus o acompanhe, que Deus o abençoe.